Fala, meus amigos! Hoje é mais um vídeo aqui pro canal. Esse canal tem o objetivo de ajudar pessoas que querem começar seu próprio negócio, que querem ter uma renda extra, e eu quero ajudar essas pessoas, tá? Se você faz parte desse perfil, eu quero que você assista esse vídeo, porque hoje eu vou abordar um tema que muitas pessoas sofrem, tá? Você assistir esse vídeo e aplicar o que eu vou falar, você vai ter muito resultado. Você vai conseguir lidar com ansiedade, com medo de não dar certo, com receio de que não vai funcionar. E é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E eu falo que eu tenho propriedade para falar isso, porque no meu início do negócio foi desse jeito. Eu sofri durante muito tempo com ansiedade para dar certo, com pressão de outras pessoas, com pressão de familiares, para levar dinheiro para casa, para conseguir resultados. E aí eu no início não conseguia resultados e tinha muita cobrança. E talvez possa acontecer ou está acontecendo com você. E hoje eu quero te ajudar a lidar com isso, tá? Com ansiedade, com medo, com a incerteza. E a primeira coisa que você precisa entender é: se você decidiu empreender, decidiu ter seu próprio negócio, observa que você vai ver você viu, né? Eu ainda estou gravando, não postei, mas você viu que no tema desse vídeo é como lidar, não é como acabar. Por que, que eu preciso enfatizar isso? Porque a primeira coisa que você precisa entender é que você vai ter medo, que você vai ter incerteza, que você vai ter ansiedade, que você vai ter insegurança. Só que existe uma diferença. Tem pessoas que sabem lidar com isso e tem pessoas que não sabem. O ponto zero, o princípio, é você entender que vai ter sempre incerteza. Que vai ter sempre momentos que você não sabe se vai dar certo. Eu estou passando por um, por exemplo, agora. Vão ter momentos onde você vai ter dúvida, tá? Não existe estabilidade. E se existe uma estabilidade falsa, é na CLT. Então, primeira coisa, porque quando você entende isso, você já sabe que vai acontecer mesmo. E aí você já perde um pouco do medo, um pouco da incerteza. Se você já sabe que vai ter mesmo, que vai ser igual o ar que você respira, você, tá bom, conta sempre com aquilo e sabe que vai ter medo mesmo, você faz duas coisas, entende isso. A partir do momento que você entende que isso vai acontecer, você já não vai se render para isso, né? Porque o problema é, tá lá, tá tudo dando certo, e aí, pum, daqui a pouco tem a possibilidade de algo dar errado, você já fica. Então, entenda que isso vai sempre acontecer. Você entendendo isso, o medo já vai diminuir. Segunda coisa que você vai fazer é continuar estudando sobre o seu negócio. Tá? Uma das coisas que mais tirou meu medo, uma das coisas que mais tirou meu medo foi todo o tempo que eu tinha livre, todo o tempo que eu tinha fora do meu negócio, eu passava estudando. Estudando o quê? Estudando sobre o meu negócio, estudando sobre mentalidade, porque o medo, a ansiedade, tudo está aqui, ó. Então, quando você trabalha o seu mental, quando você trabalha o seu emocional, primeiro você entendeu que o medo é algo que vai acontecer. Só que quando você já logo de cara vai trabalhando o seu emocional, vai trabalhando o seu lado mental, hum, já vai, isso já é 50 a 60% de todo o trabalho. 50 a 60% de todo o trabalho tá só. Eu poderia dizer até 80%, mas eu vou ficar conservador aqui. 50% do trabalho está feito em entender que o medo já vai vir mesmo, lidar com isso, não é apagar, não é tirar. Todo mundo tem medo,
Tá? O medo é algo fisiológico que tem que ser controlado. Se nós, seres humanos, não tivermos medo, a gente se mata. O que te impede? Sei lá, vamos supor que eu moro num condomínio. Vamos supor que eu queira me jogar lá do 10º andar. O que vai me impedir? O medo das consequências. Se eu não tivesse medo, eu poderia pensar, eu vou cair aqui e vai que não acontece nada comigo, tá? Então, é preciso ter um pouco de medo. Medo que dá aquele alerta, né? Aquele estado de alerta. Então, o medo controlado é bom. A gente precisa ter um pouco de medo mesmo. Então, entenda que isso vai acontecer. Então, você entendeu. Segunda coisa, você vai ler livros sobre mentalidade. Tá? A primeira coisa, a segunda coisa que você vai fazer sobre mentalidade, sobre emocional, sobre como tirar a ansiedade, de livros de desenvolvimento, livros de mentalidade, isso me ajudou demais. Tá? Não é aquele papo de coach, etc. Não. Mergulha na leitura, vai ler. Eu comecei a ler livros de mentalidade mesmo, como ter uma mentalidade positiva, uma série de livros, tá? Eu comecei a ler Napoleão Hill, eu li um livro do Anthony Robbins, que também foi muito bom, que era uma época que eu estava com muita ansiedade, muita incerteza, tá? Escolha. Talvez você não goste desses caras, mas escolha. Leia livros sobre mentalidade, tá? Obviamente com um viés positivo, tá? Leia livros, veja filmes com esse mesmo intuito. E aí um contraponto disso, que vai como um terceiro ponto, para de ler jornal, para de ver notícia, para de ver Globo, que isso vai alimentar seu medo, tá? O Globo vai alimentar seu medo. Você mora no Rio de Janeiro, você mora em São Paulo. Todo dia tem alguma demonstração, algum episódio de violência, de morte, de assalto, de roubo, sequestro. Que isso vai acontecer inconscientemente? Vai ser implantado medo. Se alguém está falando que está tendo assalto, que está tendo roubo, que você vai pensar? Caramba, vai acontecer alguma coisa comigo aqui. Pode acontecer alguma coisa no meu negócio. Então, isso vai te dar mais medo, isso vai te dar mais ansiedade. Tá? Então, terceira coisa, você vai parar de ver televisão. Você vai parar de ver Globo. Você vai parar de ver notícia. Você vai parar de ver jornal. Porque o jornal tem toda uma maneira de funcionar e um dos objetivos é colocar medo nas pessoas. Nem vou entrar nesse mérito. Vamos supor que nem ser. Mas vamos supor que não seja esse o objetivo. Só que o jornal só fala notícia ruim. Isso você não tem como negar. Tá? Então, essa é a terceira coisa que você tem que entender. Você entendendo isso, o que esses três pontos que eu estou falando para você, eles te dão? Eles te dão um processo de limpeza. Você faz um processo de limpeza mental, de higienização, e sendo feito esse processo de higienização, o que acontece? Isso você vai limpando a sua cabeça. Sua cabeça vai ficando limpa, você vai começando a enxergar novas oportunidades e assim, eu vou te dar mais uma ou duas coisas que você pode fazer, mas eu eliminei o medo só com isso. Fechando aquilo que suja, jornal, colocando pensamentos positivos através de leituras, através de filmes. Quarta coisa, você vai aplicar esse mesmo princípio que eu falei nas redes. Você vai seguir pessoas que falem coisas boas, pessoas positivas, pessoas para cima, pessoas para frente, né? O que você vai fazer também? Você vai estudar. Vamos supor que você quer iniciar um negócio, tá? Que é isso que a gente faz aqui nesse canal. Você quer iniciar um negócio, você vai estudar sobre o nicho que você vai desenvolver, você vai estudar finanças,
esse é um dos grandes problemas das pessoas. Eu estudei muito finanças, tá? Até o momento que eu vi que não fazia muito sentido. Você vai estudar finanças, tá? Só cuidado também com finanças, tá? Eu em algum outro momento eu falo, mas eu tenho uma certa aversão a alguns conteúdos relacionados a finanças. Mas você vai estudar um básico ali, como usar seu dinheiro, como investir no seu negócio, tá? É, então aí eu já falei 4, 5 coisas. Estudar sobre finanças, lembrei, estudar sobre o nicho que você está desenvolvendo, estudar marketing, como vender, como divulgar melhor, como falar de uma maneira certa. Você vai estudar sobre venda, sobre persuasão, comunicação, negócios, finanças, sobre o seu nicho que você está atuando. Isso tudo, isso tudo, você colocando isso tudo na sua mente, o que vai acontecer? Não vai ter espaço para medo. Foi assim que eu fiz. E são as únicas coisas que você precisa fazer para não ter mais medo na hora de iniciar o seu negócio. Fez sentido? Eu vou pedir humildemente seu like e que você se inscreva nesse canal. Aplica isso para tu ver.